Levanta-se Deus pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, é de conhecimento de todos nós, e nós temos que reconhecer, que infelizmente, nem eu nem você somos super-heróis. Nem eu e você temos o poder, embora nós tentamos e queiramos, mas infelizmente nós não temos o poder para proteger e blindar toda a nossa casa, toda a nossa família, as pessoas que amamos a todo tempo, não é verdade? Infelizmente somos limitados de espaço, de tempo, de forma corpórea. Ninguém tem o dom da bilocação para estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, embora muitas vezes o nosso desejo é esse. Eu, como pai, gostaria de estar ao lado dos meus filhos todo momento, na escola, ver o que estão fazendo, protegendo, ao lado da minha esposa, não por ciúmes, mas para ajudá-la, mas infelizmente nós sabemos que não é assim. Embora nós queiramos, como eu disse, mas nós não conseguimos, por nós mesmos, controlar, proteger e blindar toda a nossa casa, toda a nossa família. Por isso, se eu e você, se você que está aí, também se reconhece, assim como eu, limitado, fraco, muitas vezes, e frágil na proteção da família, nós não temos outra saída a não ser nos refugiarmos dentro do Sagrado Coração de Jesus e dentro do Imaculado Coração de Maria, porque estes Sagrados Corações é blindagem para nós, esses Sagrados Corações é blindagem para a nossa casa e para a nossa família. Por isso, se você é pai, se você é mãe, se você é casado, eu já quero dizer para você, não fique se desgastando por si só, porque nós não vamos conseguir por nós mesmos salvar a nossa casa e salvar a nossa família, proteger a nossa casa, blindar a nossa família, mas nós temos que pegar cada membro da nossa família e depositar dentro deste refúgio sagrado, santo e seguro, chamado de Sagrados Corações, porque é desejo dos Sagrados Corações salvar toda a nossa família, muito mais do que eu queira, muito mais do que você queira. Entenda nesta noite, é desejo dos Sagrados Corações salvar toda a sua família e toda a sua casa, e eu creio que pelos Sagrados Corações de Jesus, eu e você veremos toda a nossa família salva, em nome de Jesus. Se você crê nisso, eu quero que você sobe no chat aí. Amém, amém. Eu creio, eu acredito. Os Sagrados Corações vai salvar toda a minha família. Digita aí, os Sagrados Corações vai salvar toda a minha família. Ok? Sobe aí no chat. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 46. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 46. Nós vamos ver um pouquinho disso. A salvação que Jesus quer fazer na nossa família inteira. Amém? É inteira. Os Sagrados Corações quer salvar toda a minha família. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 46. Eu vou ler. Jesus foi novamente a Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia aí um funcionário real, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ao ouvir que Jesus tinha ido da Judeia para a Galileia, foi visitá-lo e lhe suplicava que descesse para curar o seu filho, que estava à beira da morte. Jesus então lhe disse: enquanto não virdes sinais e prodígios, não crereis. Diz então o funcionário real para Jesus: Senhor, desce, antes que o meu menino morra. Jesus então lhe disse: vai, teu filho vive. O funcionário real então confiou naquilo que Jesus dizia e se colocou a caminho. Estava ainda a caminho, descendo, quando os servos saíram ao encontro dele para anunciar-lhe que seu menino estava bem.
Perguntou então ele a que horas havia melhorado a criança. E eles lhe disseram: no dia anterior, a 1 hora da tarde, a febre havia passado. E então o pai se lembrou e comprovou que era a mesma hora em que Jesus lhe tinha dito que seu filho estava vivo. E então ele acreditou em Jesus com toda a sua família. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos entender aqui algumas coisas. Eu acho bonito, porque este milagre que nós acabamos de ler, da cura do funcionário do rei, juntamente com o milagre das bodas de Caná da Galileia, que é relatado aqui no inicinho, onde Jesus tinha transformado água em vinho. Estes dois milagres aconteceram de maneira íntima, de maneira pessoal. Os outros milagres que Jesus vai realizar na Bíblia, alguns outros milagres, a maior parte deles é realizado na presença de multidões, na presença de muitas pessoas. Mas o que me chama a atenção também ao ler a Bíblia e ao estudar a palavra de Deus, é que muitos milagres que Jesus realizou, alguns deles, ele realizava na intimidade, num contexto familiar. Exemplo, bodas de Caná da Galileia era um casamento. Aqui é um pai ansioso que vem pedir por um filho que está morrendo. Outro também, a cura da sogra de Pedro, é realizado dentro da casa dela. E alguns outros milagres, então, ou seja, alguns milagres Jesus fazia em âmbito público, na presença de multidões, mas alguns na minoria, ele reservava para fazer no local da intimidade, no local secreto, dentro da casa, num contexto familiar, na presença de poucos. Então você precisa já entender no começo desta pregação que, muitas vezes, o milagre que Jesus quer realizar na sua casa e na sua família, vai ser feito de maneira íntima, aí dentro da sua casa, aí dentro do seu local de trabalho, aí dentro do seu coração, aí nesta família na qual você convive hoje, que mesmo muitas vezes você olha para ela e acha que ela é imperfeita. Você muitas vezes olha para a sua família e acha que ela não é feliz. Muitas vezes você olha para a sua família e não consegue enxergar nada de graça e de bênção. Mas é no local da intimidade que muitas vezes Jesus vai se realizar o milagre. É muitas vezes dentro do local da intimidade que ele vai se manifestar. Então muitas vezes não é na igreja, não é no local público. Muitas vezes a cura e o milagre, a salvação da sua família não vai vir de um grande congresso, mas vai acontecer no cotidiano da sua casa e da sua família. Todos os dias Jesus vai trabalhando. Dia após dia o marido vai melhorando. Dia após dia o filho vai melhorando. E ao findar nós veremos um grande milagre sendo realizado por Jesus. Porque alguns ele faz em local público e outros ele realiza no local secreto, na intimidade, dentro da casa, no contexto familiar. Foi a história que nós lemos aqui. A história vai relatar aqui, a história menciona um oficial do rei, um funcionário real, servidor de Herodes, Antipas, o tetrarca da Galileia. Então, por que a Bíblia vai dizer que é um funcionário real? Porque, primeiramente, a Bíblia quer nos trazer essa importância do cargo, esse valor que a pessoa tinha publicamente. Mas o que você precisa entender, por que eu comecei dizendo na pregação que nós não somos super-heróis? Porque a salvação da sua casa, a salvação da sua família, ela independe da sua situação financeira, ela independe da sua capacidade humana, mas ela depende de Deus, ela depende de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que um funcionário real foi procurar Jesus. Ele não se importou com o seu cargo, ele não se importou com o dinheiro que ele tinha, porque ele não era super-herói. Ele por si só não podia salvar o seu filho, mas ele sabia que ali tinha alguém que podia salvar o seu filho. Por isso eu já quero dizer para você, eu não sei qual é o seu saldo da sua
sua conta bancária, eu não sei qual é o seu cargo, eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei o quantos cursos que você já fez, eu não sei qual é o seu cargo dentro da igreja, eu não sei há quanto tempo você caminha na igreja, mas o que eu quero dizer para você, não é pelas suas forças que você vai salvar a sua casa, é pelo nome de Jesus, porque é muito mais do que você. Os sagrados corações querem salvar toda a sua família, e vai, amém? É isso que nós precisamos entender. Por isso então aqui que a Bíblia diz, um funcionário do rei, ele estava com o filho morrendo, então Jesus, o filho estava em Cafarnaum, Jesus está em Caná da Galileia, de Caná da Galileia a Cafarnaum dá aproximadamente, na época de Jesus, 55, 60 quilômetros. Então era uma caminhada de aproximadamente 2 dias a pé. Hoje, pelas estradas refeitas em Caná da Galileia, em Cafarnaum, reduziu em torno de 15 quilômetros. Hoje é um trecho de 40 quilômetros. Mas na época de Jesus, 55, 60, uma caminhada de 1 dia e meio, 2 dias a pé. Então este rei, este servo do rei, este funcionário real, ele está em Caná da Galileia, onde Jesus está. E o filho está doente em Cafarnaum. Então esse servo, ele não sabia quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus pessoalmente. Mas ele talvez tinha ouvido falar daquele grande profeta que tinha transformado água em vinho. Ele havia talvez escutado falar daquele homem poderoso que tinha feito então a transformação da água em vinho. E ele então vai procurar Jesus. Alguns teólogos vão dizer que o nome deste funcionário real era Cuza. Cuza, C-U-Z-A, Cuza era o nome dele. Que ele era casado com Joana. Que depois, pela salvação do filho, os dois passam a servir Jesus. Onde é que está relatado isso? No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 3, vai dizer: e Joana, mulher de Cuza, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, o serviam com seus bens. Então, ou seja, Cuza era casado com Joana, e depois então que Jesus faz o milagre e salva o filho, eles passam a servir o Senhor. Aqui então eu preciso relembrar aquilo que o catecismo da Igreja Católica vai dizer, que todo cristão é chamado para conhecer, amar e servir a Deus. Por isso, se você já recebeu um milagre, é preciso servir. Se você está esperando o seu milagre, é preciso servir. Mas muitas vezes nós queremos o milagre, nós queremos a cura, mas nós não queremos servir. Entenda, eles receberam o milagre, sim, mas eles passaram a servir o Senhor. Entendido até aqui? Mas eu quero aqui destacar algumas curiosidades que eu achei neste evangelho hoje. Enquanto eu rezava para montar essa pregação, eu nunca tinha me antenado nessa passagem, confesso para você. Algumas coisas me chamou a atenção aqui e eu quero partilhar ela com você. Primeira coisa, este homem, este servo aqui do rei, ele foi buscar Jesus pela cura do filho e não em busca de salvação. Vou repetir. Este homem procurou Jesus em busca de cura e não de salvação. Prova disso, versículo 47 vai dizer assim: vai, desce para curar o meu filho que está à beira da morte. Porque, ou seja, ele tinha essa visão de Jesus o profeta, aquele que transformou água em vinho, mas ele não tinha a visão de Jesus como Deus. Então o que ele estava procurando era apenas a cura física do filho, mas ele não estava interessado na sua salvação pessoal e também não estava preocupado na salvação do seu filho. E aqui nós precisamos entender, muitas vezes, diante de coisas que a gente passa, adversidades, lutas, perseguições, sofrimentos, humilhações, dívidas, enfim, crises no casamento, nós procuramos Jesus apenas pela cura, mas nós não estamos preocupados com a nossa salvação. E você precisa entender que muito mais do que Jesus curar a sua família, Ele quer salvar você em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, Jesus quer salvar você. Antes dele trabalhar na sua casa, na sua família, Ele vai trabalhar em você.
Antes dele salvar a sua casa, ele vai salvar você. E então, muito mais do que a cura do seu familiar, do que a libertação do vício, do álcool, da droga, da prostituição, Jesus está preocupado em salvar a alma dele. E então, muitas vezes a gente começa a caminhar com Jesus e a gente tende a começar a reclamar. Nossa, porque eu já estou rezando para Jesus libertar o meu marido faz 10 anos e meu marido não é libertado. Mas Jesus, será que não está trabalhando na salvação dele? O que você quer ver? Seu marido liberto do álcool ou você quer ver seu marido salvo no céu? Você quer ver o seu filho longe das drogas ou você quer ver seu filho no céu? Qual é o conceito de Deus que você tem? É um Deus de cura ou é um Deus que salva? Não busque a Deus pela cura, busque a Deus por aquilo que Ele é, Deus. Se Ele curar, Ele é Deus, mas se Ele não curar, Ele continua sendo Deus, amém? Porque Deus está preocupado com a salvação. O tema é, os sagrados corações desejam salvar toda a sua família. Lógico que eu não sou burro. Pelo processo de salvação, vai acontecer curas, vai acontecer libertações, como foi o caso aqui. Mas entenda, não busque a Jesus apenas pela cura, busque a Jesus pela sua salvação e a salvação da sua casa inteira. Então, porque Jesus ele quer salvar o seu familiar. Então é aquilo que nós pregamos. Talvez você vai caminhar na igreja 20 anos rezando pelo seu marido e você não vai ver o seu marido na igreja, infelizmente, ou seu filho. Mas o que você precisa acreditar e o que eu creio é que pela sua oração, pela sua fidelidade aos sagrados corações, você não vai conseguir apenas a cura e a libertação, mas você vai conseguir a salvação do seu parente. É isso que nós acreditamos. Eu sei que talvez tem parentes da minha casa que eu não vou ver eles na igreja, mas eu sei que eu verei eles no céu. Por eles? Não, pela minha fidelidade. É isso. Jesus não está preocupado apenas em realizar a cura física. Jesus está preocupado em salvar. É isso que nós precisamos acreditar. Então isso nós temos que ter em mente. Então talvez esse familiar seu, que você está rezando, jejuando, penitenciando, e você fala, mas ele não melhora, e eu rezo, mas ele não melhora, mas eu rezo e ele parece que vai piorando. O que você precisa acreditar, o que eu creio, e é o que eu creio que vai acontecer, é que talvez você realmente não vai ver ele na igreja. Talvez você não vai ver ele liberto dos vícios, mas o que eu creio é que quando ele estiver lá na tabinha da beirada, está me entendendo? Lá na UTI, ou não sei, nos últimos minutos dele. O que eu creio é que São Miguel Arcanjo vai aparecer na frente dele. E vai dizer, então, é chegada a sua hora aí, né? E seu parente vai olhar assustado e vai falar assim, você aqui? E São Miguel vai falar assim, eu aqui. E o São Miguel vai falar, você me conhece? Ele fala, aham, você é São Miguel, não é? O São Miguel fala, é. E ele fala, o que você está fazendo aqui? E São Miguel vai falar, eu vim te buscar, porque é chegada a sua hora. E o seu parente vai falar, eu? Mas eu nunca fui na igreja. Eu até ontem estava bebendo, me prostituindo, estava na vida desregrada. Eu não caminhei na igreja, pelo contrário, eu ainda perseguia o meu parente que caminhava. E São Miguel vai olhar para ele e vai dizer, realmente, por você não merecia ser salvo e entrar no céu. Mas eu estou aqui, porque o seu parente tem aliança com Deus, e pela aliança dele, os sagrados corações também vai te salvar. Bora subir, filho, bora subir. É isso que você precisa entender. Nós precisamos orar para Deus, salvar os nossos familiares. Claro que eu volto a dizer, nesse processo de salvação, Deus vai trabalhar em você, Deus vai curar você, Deus vai trabalhar no seu parente, vai curar o seu parente, mas muito mais do que cura física, nós precisamos querer a salvação dos nossos parentes. Foi isso. Este aqui, o servo do rei, ele estava preocupado com a cura do filho e não apenas a salvação. Ele estava apenas com a cura e não a salvação. Versículo 47. Uma outra coisa que eu também já sabia, lógico, mas eu identifiquei dentro desta passagem aqui. O poder de Jesus, ele está acima do tempo e do espaço. Por isso a igreja declara que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe tudo, ele está em tudo e ele pode tudo. Prova disso? Está aqui também. Jesus
Está aqui, ó. Diz o funcionário real, versículo 49. Senhor, desce antes que meu menino morra. Ele está preocupado com o tempo. Tipo assim, Senhor, vamos logo. Porque Jesus, enquanto ele pediu para Jesus curar o filho, Jesus falou, enquanto não vedes sinais e prodígios, não vai. Jesus ia começar um sermão aqui, está entendendo? Então ele já interrompeu, falou, vamos parar de conversa? Vamos descer logo, antes que o meu filho morra. Então você precisa entender. O poder de Jesus não está limitado no nosso tempo. O poder de Jesus não está limitado no nosso espaço físico. O poder de Jesus, ele é atemporal. A palavra de Deus, ela é atemporal. O tempo é dele, é do jeito dele e da forma dele. Por isso, se você começou a rezar ontem, seja bem-vindo. Eu já estou rezando há 20 anos, estamos juntos. Mas eu estou rezando há 30 anos. É isso mesmo, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, por isso, para de mimimi. Porque eu rezo e Deus não me atende. Porque eu já estou caminhando há 10 anos, Ele não me escuta. Mas porque eu já fiz os 40 dias com Jesus ressuscitado, agora estou na live do Sagrado Coração, e Jesus não salva a minha família. Entenda, não é no seu tempo. Nós seguimos o Cronos. Deus trabalha no Kairos, e o Kairos é tempo da graça. E entenda, Ele não chega atrasado, Ele não chega adiantado, Ele chega a hora que Ele tem que chegar, e a hora que Ele tem que chegar, o milagre acontece, e é isso que importa. Então, o poder de Jesus não está limitado no tempo e no espaço. Esse pobre coitado aqui do servo do rei falou, vamos logo, Jesus, antes que o menino morra, porque ele seguia o Cronos. E Jesus falou, coitado, ele não sabe de nada. Enquanto você aqui vai rezando no Cronos, enquanto você vai jejuando no Cronos, enquanto você vai pedindo pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu cunhado, pelo seu tio, pela sua tia, pela sua sogra, pelo seu pai, pela sua mãe, enquanto você vai orando no Cronos, Deus vai operando milagre no Kairos. Enquanto você ora e jejua e chora no Cronos, Deus opera no Kairos. Nós mandamos matéria-prima no Cronos e Deus manda milagre no Kairos. O tempo é dele, é do jeito dele, da maneira dele. Amém? É isso. É isso. Outro ensinamento que eu tirei dessa passagem do servo do rei. A fé, quando ela é exercida, ela se espalha. Vou repetir. A fé que ela é exercida, ela se espalha. Por que você está dizendo isso, Eduardo? Porque a fé que este homem depois, ele manifestou em Jesus, contagiou a família inteira. Versículo 53. Ele recebeu de Jesus e falou, vai, pode ir, o seu filho está vivo. Eu imagino o coração desse homem. Jesus falou, vai, teu filho está vivo. Mas ele tinha 1 dia e meio, lembra que eu falei? 1 dia e meio ou 2 dias de caminhada para chegar em casa. Eu imagino o coração desse pai. Gente, será que meu filho está vivo mesmo? Será que meu filho já morreu? E agora? Por que ele não veio comigo? Por que ele não operou milagre? É assim, não é? A gente vai no cerco de Jericó, onde já quer o milagre hoje. Não é assim? A gente vai no cerco, 7 noites do cerco de Jericó. No primeiro dia a gente já quer o milagre, não é assim? Por que Jesus não veio? Por que Jesus não realizou o milagre? Por que ele não está vindo comigo? Por que eu deixei ele lá? Mas será que meu filho está vivo? Será que meu filho... O coração desse homem. Mas eu também imagino que a todo instante ele renovava a sua fé, dizendo, não, meu filho vai ser salvo. Ele prometeu. Aleluia, ele prometeu que meu filho vai ser salvo, aleluia. Ele prometeu que vai salvar o meu casamento e restaurar o meu casamento, aleluia. Ele prometeu que vai salvar o meu filho das drogas, aleluia. Ele prometeu que vai pegar meu marido, a minha esposa, os filhos, a casa inteira, a sogra, todo mundo, aleluia. Então eu preciso acreditar, porque é isso que a palavra faz. Ele confiou naquilo que Jesus dizia e se colocou a caminho. Entenda, se Jesus já prometeu que ele vai salvar a sua casa, e existe promessa disso, Atos dos Apóstolos 16, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Lucas 19, a salvação hoje chegou nesta casa. Ageu capítulo 9, hoje a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Existem várias promessas que Jesus vai salvar a sua casa. Então por isso, acredita, confia e bora caminhar. Este homem acreditou e este homem ia para casa. Eu imagino que por mais que ele duvidava, porque assim, nós somos assim. Quando a gente não vê o milagre, a gente questiona. Será que Deus esqueceu de mim?
Será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não está escutando? Será que Deus não vê o que eu estou passando? Isso é normal, mas isso não pode fazer com que você paralisa. Isso precisa você colocar a caminho e todos os dias renovar na sua mente. Ele prometeu que o meu filho vai viver. Ele prometeu que o meu casamento vai viver. Ele prometeu que o meu marido vai viver. Ele prometeu que a minha situação financeira vai viver. Ele prometeu que vai salvar a minha família inteira. Por isso eu acredito, pode demorar, mas eu vou caminhar acreditando na promessa. É isso. E então, este homem agora está chegando em casa, e lá vem os servos dele, porque ele era importante, ele tinha empregados. Os empregados saem ao encontro, e fala para ele: ei, o seu filho está bem, seu filho já está brincando, está jogando bola no quintal, ele já melhorou. E o pai pergunta: mas quando que ele melhorou? E os empregados falam: ontem, a 1h e aquele homem então se lembra que foi a mesma hora que ele estava conversando com Jesus. E aqui foi o que eu disse: a fé exercitada cresce e se espalha, diz no final aqui do versículo 53. E ele acreditou em Jesus com toda a sua família. Quando você crê, a sua família inteira é alcançada. Não porque você vai pregar para eles, não porque você vai enfiar Jesus a goela abaixo deles, mas pelo seu testemunho dentro de casa. Quando eu sou o melhor pai, o melhor filho, o melhor esposo, o melhor missionário, o melhor irmão de comunidade, o meu testemunho contagia as pessoas que estão à minha volta. Então o que você precisa entender, que a sua fé vai salvar e vai contagiar a sua família inteira, desde que você, o seu testemunho dentro de casa, condiga com uma pessoa que acredita. Agora me desculpa, não adianta você ficar escutando Moisés Rocha o dia inteiro, você ir na missa todo dia à noite, mas os seus comportamentos dentro de casa não condizer com a pessoa cristã, com a pessoa que acredita. Então, a sua família não vai querer escutar Moisés Rocha, a sua família não vai querer ir na igreja. Para quê? Para olhar para o seu lado e querer talvez ser igual a você, batendo porta, pirracenta, murmurenta, tudo fala mal, tudo xinga, tudo esbraveja, fala palavrão. Entende? É o testemunho. A fé exercitada através do testemunho, ela se espalha e contagia a todos. O que contagiou a família deste servo do rei foi que ele acreditou. 1 dia e meio, 2 dias, caminhando e dizendo: ele prometeu, meu filho vai viver, ele prometeu, meu filho vai viver, ele prometeu, meu filho vai viver. E assim ele alcançou o milagre. Então imagina aquela mãe, quando saiu a esposa, né, a mãe do menino, a esposa dele, dizendo: o que aconteceu? E ele vai falar: eu encontrei com Jesus. Ontem, 1h foi quando nosso filho sarou. E ele prometeu que o nosso filho viveria. E essa mulher fala: eu também creio. Já pensou que lindo? O dia que você chegar na sua casa lindo, sorrindo, dando glória a Deus, e o pau está quebrando e você está glória a Deus, e tudo está quebrando e você fala: obrigado, Senhor, pela minha casa, obrigado pela minha família, e você bateu o carro e você fala: oh, glória a Deus, e você começa a dar glória a Deus, você começa a louvar, a ponto do seu familiar olhar para você e falar: uau, o que é isso? Você fala: isso é fé em Deus. Eu sei que hoje pode estar ruim, mas a minha vitória já está para amanhã. Então o seu parente fala assim: eu também quero isso para mim. Bora para a igreja que eu vou caminhar com você. Entendeu? Isso é fé exercitada que se espalha e contagia todo mundo. 3 ensinamentos simples e práticos que eu tirei a partir do ensinamento da cura do filho do servo do rei. E eu quero finalizar dizendo 2 promessas. Dentre várias, nós vamos trabalhar isso até domingo nas nossas lives. Mas eu quero trazer 2 promessas que Jesus, Sagrado Coração de Jesus, fez a Santa Maria Margarida Lacoque. São 12 no total. Mas 2 delas que vai comprovar que os Sagrados Corações quer salvar a sua família. Uma delas é: a minha bênção permanecerá. Uau, a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. É o que nós estamos fazendo aqui todo dia à noite. Talvez na sua casa não tenha uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, mas nós temos aqui.
E nós estamos toda noite rezando, adorando, pedindo por ele, curas, Espírito Santo por ele, graça por ele, paz por ele. Então nós estamos venerando a estampa. Por isso, a promessa é: a minha bênção permanecerá em toda casa que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. E a segunda promessa que eu quero trazer para esta noite, a promessa do Sagrado Coração é: estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Nós estávamos combinados, o Moisés não sabia o que eu ia pregar hoje. A gente só tinha um tema, porque a gente não olha a pregação do hoje, a gente só escolhe os temas, e a gente tem a escala de pregações, mas ele não sabia o que eu ia trazer. E ele e o Rafael começaram a live pedindo o quê? A paz, orando pela paz, a paz em casa, a paz nas famílias. E uma das promessas dos Sagrados Corações é: estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Quer salvar a sua casa? Quer salvar a sua família? Você está precisando de paz na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos? Refugia-se aos Sagrados Corações. Aqui é fonte de paz. Aqui é fonte de bênção, porque a bênção permanecerá e a paz será conservada dentro do Sagrado Coração de Jesus. Eu espero que você tenha entendido a pregação. 3 ensinamentos simples. Jesus quer salvar, não apenas curar o seu parente, o seu familiar. O poder de Jesus está acima do tempo e do espaço. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. E o terceiro, a fé que é exercitada, testemunhada, ela se espalha e contagia a todos. Espero que você tenha entendido, anotado aí. Se você anotou, parabéns. Se você não anotou, volta depois, assiste a live, vai ficar salva, e tira essas dicas aí que vale a pena para você. Que Deus te abençoe. Os Sagrados Corações quer salvar a sua família.